Olá pessoal, como vocês estão? Se protegendo do coronavírus, curtindo aí a quarentena, mantendo o distanciamento? Espero que sim, né? É uma grande alegria poder novamente estar aqui para compartilhar um pouco mais do exame neurológico, né? Compartilhar com vocês conhecimento, bagagem teórica, para que dessa forma vocês possam fazer brilhantes diagnósticos, hein? Certo? Muito bem, relembrando, meu nome é Ellison, eu sou médico neurologista, sou formado em medicina, graduado em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em neurologia pela Secretaria Estadual de Saúde, né, em Santa Catarina, e especialista em doenças neuromusculares pela Escola Paulista de Medicina. E hoje vamos focar em coordenação, sinais meníngeos e movimentos anormais. É importante isso, pessoal, porque com esses três tópicos que eu mencionei a vocês, nós estaremos basicamente fechando o conteúdo teórico do exame neurológico. Coordenação, sinais meníngeos, movimentos anormais. A próxima aula eu quero trazer também para vocês um pouco sobre as síndromes neurológicas, de tal forma que você aliará o teu conhecimento agora na semiologia e no exame neurológico propriamente dito com o conhecimento das síndromes neurológicas. Isso vai te ajudar a topografar a lesão. Imaginem alguém com fraqueza associada à hiperreflexia. Puxa, isso aponta para a lesão de primeiro neurônio motor. Fraqueza associada a hiporreflexia. Seria uma doença de segundo neurônio motor? Seria uma doença muscular? Nós podemos pensar em alteração de sensibilidade. Vocês já, no exame de sensibilidade, já tiveram uma boa ideia, né, de algumas coisas que podem acontecer. Mas imaginem, onde está a lesão? O paciente perdeu de um lado a sensibilidade térmica dolorosa e o tato protopático, e no outro lado ele me perde a sensibilidade vibratória, a propriocepção, o tato epicrítico. Então nós podemos pensar de forma mais profundamente sobre o diagnóstico neurológico, entender a topografia dessa lesão. E para isso precisamos conhecer um pouco de anatomia também, tanto a parte sensitiva, lembrando ali do trato espinotalâmico lateral, trato espinotalâmico anterior, onde cruza, né, o fascículo posterior da medula, fascículo grácil, fascículo cuneiforme, o caminho motor, primeiro neurônio motor, coroa radiada, cápsula interna, desce pelo tronco cerebral, no bulbo ele cruza de lado, faz conexão com o segundo neurônio motor na medula espinhal, lança uma raiz nervosa que se junta à raiz sensitiva também, formando o nervo periférico, chegando à conexão com o músculo, uma região chamada de placa motora, dando a ordem para o músculo e assim, por fim, efetuando o movimento. Fraqueza mostra que em algum desses pontos aí você tem alteração. E as síndromes neurológicas te ajudarão a topografar essa lesão. A lesão é aqui em cima, a lesão é muscular e nós vamos então pensar de forma mais profunda sobre isso, ok? Mas hoje o foco é coordenação, sinais meníngeos, movimentos anormais, para a gente fazer um fechamento do exame neurológico propriamente dito. Muito bem, deixa eu só mudar o slide aqui, perfeito, agora ok. Vamos pensar em coordenação, abram a gaveta da coordenação e agora fixem nisso. Quando nós pontuamos coordenação, quando nós testamos coordenação em um paciente, estamos falando basicamente do teste do cerebelo. Para a movimentação fina, para a coordenação fina de movimentos, é preciso que as vias cerebelares, as funções cerebelares estejam íntegras, ok? Então, nesses testes que eu vou apresentar a vocês,
estaremos testando basicamente o cerebelo. E de que forma nós podemos fazer isso? De algumas formas. Através do teste dedo-nariz ou índex-nariz, movimentos repetidos e alternados, o teste calcanhar-joelho, o teste do tronco e o teste do rechaço. Porém, embora eu esteja apresentando a vocês 5 formas para que nós testemos a coordenação, é interessante que em outras áreas do exame neurológico você já percebe se existe ou não alteração na função cerebelar. Por exemplo, quando o paciente ele caminha diante de uma marcha ebriosa, de uma marcha atáxica, parecida com a marcha de um ébrio, de um bêbado, você pode pensar, puxa, será que eu estou diante de uma alteração da função cerebelar? Só pela marcha, você já consegue avaliar e ligar o sinal de alerta. A fala também entrega. Uma fala escandida, a fala do bêbado, por exemplo, né? Então, uma fala escandida, uma fala mais lenta, pode também apontar para uma doença cerebelar. Quando você vai testar o tônus, né, no sistema motor, o tônus, uma hipotonia aponta para uma doença cerebelar. Tipicamente, classicamente, as doenças cerebelares, elas cursam com hipotonia. Por quê? Porque o cerebelo também tem a sua responsabilidade na manutenção do tônus muscular. Quando você usa o teste dos reflexos e existe um movimento pendular mais persistente, em decorrência dessa hipotonia, você também liga a luz de alerta para lesões cerebelares. Às vezes o paciente tem um tremor também que pode te apontar para alteração da função cerebelar, ok? Então existem várias formas de testar cerebelo. Eu coloquei essas 5 aqui, mas não se esqueçam do exame neurológico como um todo. Na avaliação da marcha, da fala, dos reflexos, do tônus e na análise dos tremores também, ok? Teste dedo-nariz ou índex-nariz. Você vai pedir para o paciente acertar, né, o nariz e tocar no dedo do examinador. Teste dedo-nariz. Ora de um lado, ora do outro lado. E você sempre irá fazer a sensibilização do teste, pedindo para que ele feche os olhos. Nariz, dedo do examinador. Nariz, dedo do examinador. Nariz, dedo do examinador. Nariz, dedo do examinador. Basicamente é isso. Na aula prática, a gente vai testar, ok? O teste índex-nariz. Podemos fazer também o teste da diadococinesia, que são os movimentos repetidos e alternados. Como é que você faz? Peça para o paciente, por exemplo, fazer esse tipo de movimento de forma repetida. Teste aí você, veja se existe ou não diadococinesia. Ou peça para ele colocar o dorso da mão nas coxas e depois a palma da mão em movimentos repetidos e alternados. A gente tem umas figuras nos próximos slides que vão nos ajudar. Então vamos voltar aqui. Teste calcanhar-joelho. Aqui o paciente deitado, você peça para que ele, com o calcanhar, por exemplo, do pé direito, toque no seu joelho esquerdo, deslize esse calcanhar pela crista da tíbia até o maléolo medial da perna esquerda, do pé esquerdo, ok? E você vai fazer isso usando as duas pernas, né? Bilateralmente, teste calcanhar-joelho. E aqui nesse teste calcanhar-joelho é importante realmente analisar se é o calcanhar que está tocando o joelho, deslizando pela crista da tíbia até chegar no maléolo, tá?
porque dessa forma você consegue sensibilizar melhor o doente e avaliar essa coordenação motora mais fina. O teste do tronco, sem o paciente usar as mãos, né? Você pode pedir para ele, por exemplo, colocar as mãos sobre os ombros, ele vai sair da posição deitada para sentada. E aí você vai verificar se ele pende para um ou para o outro lado. Então é o teste do tronco. E também, por fim, a manobra do rechaço. Essa manobra você precisa ter um pouco de cuidado, porque alguns acidentes podem acontecer, mas basicamente o paciente ele vai ter testado a força, né? Então faz força. Aquela manobra de oposição de força que vocês já conhecem. Em determinado momento você tira a resistência. O paciente automaticamente ele para o movimento. Porém, em pessoas com importante alteração da função cerebelar, eles não vão conseguir parar o movimento e por isso alguns acidentes podem acontecer. Imagine, você fazendo força, ele se bate, tá? Então atenção para esses testes que eu tenho mencionado a vocês. Quais as alterações que nós podemos encontrar? No teste Index nariz, você pode ter, por exemplo, uma dismetria, né? Você pode sensibilizar com o dedo do examinador, mas você pode colocar simplesmente sem sensibilização nenhuma, tá? Da forma que eu estou fazendo aqui. Isso tanto de um como do outro lado, não esquecendo de pedir para que esse paciente ele feche os olhos, tá? Então, teste dedo-nariz, dedo do paciente, nariz do paciente, ou você pode fazer também, como eu já mencionei, dedo do paciente, dedo do examinador e nariz do paciente, ok? Certo? Uma alteração clássica é a dismetria, ele erra o alvo, né? Ele pode também decompor o movimento. O que é isso? Ao chegar próximo, ele vai corrigindo o movimento à medida que ele se aproxima do alvo. Dismetria, decomposição do movimento que diminui a verificação da dismetria em si, porém é um exame cerebelar alterado. Os movimentos repetidos e alternados, analise, será que de um lado ele não está conseguindo fazer corretamente? Ou são os dois lados? Quando ocorre uma alteração da diadococinesia, que são os movimentos repetidos e alternados, eu dou o nome de disdiadococinesia. O teste calcanhar-joelho, ele é um teste similar para os membros inferiores do teste índex-nariz, ok? Da mesma forma, no teste do tronco, você vai verificar se existe estabilidade ou se ele pende para um ou para o outro lado. E no teste do rechaço, vai avaliar se existe uma boa coordenação entre os músculos agonistas e antagonistas ou se ele não consegue frear o movimento. Então, são essas alterações principais nesse tipo de exame. Dismetria, quando erra o alvo, e aqui nós podemos colocar entre parênteses uma decomposição do movimento, ele até consegue acertar o alvo, mas ele vai diminuindo, ele vai corrigindo o movimento à medida que se aproxima do alvo. Disdiadococinesia, a ataxia troncal, que é a falta de estabilidade do tronco, e a ausência do rechaço, ou seja, a falta de habilidade em parar o movimento, em rechaçar o movimento. Testes de coordenação. Então vejam a prova índex-nariz, sem sensibilização, né? À esquerda, e à direita com sensibilização, né? Índex, e aí, na maioria das vezes, a gente faz índex, nariz do paciente, ok? Então, manobras clássicas da coordenação motora. Veja, na figura da esquerda, o teste calcanhar-joelho, o calcanhar passando pelo joelho, deslizando a crista da tíbia até chegar ao maléolo medial.
E à direita nós vemos o teste da diadocinesia, né? Movimentos repetidos e alternados ali presentes, na figura mais à direita. Ok? Então, dessa forma, nós testamos cerebelo, testamos coordenação motora, coordenação dos movimentos. Mais uma vez, diadocinesia, né? Movimentos repetidos e alternados. Estou bem aqui nos meus movimentos, né? Ok, vocês testaram aí? É importante, hein? E agora sim nós vamos para os sinais meníngeos, tá? Rigidez de nuca é preciso ser avaliada. Sinal de Kernig, sinal de Brudzinski. Faz parte do exame neurológico, eu geralmente deixo como um dos últimos itens, mas não pode ser negligenciada a alteração, o exame da rigidez de nuca, a busca dos sinais meníngeos. Imaginem um paciente que chega no pronto-socorro com confusão mental, história de febre, história de vômitos. Isso daí certamente aponta para uma doença infecciosa do sistema nervoso central. E existe então uma rigidez meníngia que eu consigo verificar, evidenciar nesses sinais que eu vou mostrar a vocês. Sangramento também pode fazer alteração meníngia, uma rigidez nas hemorragias subaracnoides, por exemplo, mesmo nos sangramentos intraparenquimatosos, pode haver uma irritação meníngia e, consequentemente, a rigidez de nuca. Então, como é que se faz o exame? O ambiente deve ser tranquilo, deve ser calmo, o paciente deve estar deitado, né, em decúbito dorsal, e você vai fazer um movimento de forma leve, tranquila, elegante, né? Primeiro, para os lados. Então, posicione a mão na testa do paciente e faça o movimento para os lados. Logo após isso, verifique. Ponha a sua mão na parte posterior da cabeça, né, na região occipital, e converse um pouco com o paciente, tente distraí-lo, conte até 3, e antes de chegar no 3, você faz o movimento de flexão do pescoço. Tá? Tem que ser um pouco de surpresa isso, porque existe naturalmente uma rigidez voluntária, uma oposição ao movimento. É muito comum para os estudantes que estão começando nessa saga do exame neurológico, me abordarem: professor, eu acho que aquele paciente ali está confuso, ele tem rigidez de nuca. E aí, quando nós vamos avaliar, na verdade, ele tem uma rigidez de nuca, mas por oposição. Ele estava esperando o movimento e, por isso, ele não permitiu, ele ativamente se opôs ao movimento que você ofereceu. Tá? Então, é preciso pesquisar a rigidez de nuca. Primeiro, com movimentos laterais, ali você já vai sentir se existe rigidez, e também colocando a sua mão na parte posterior da cabeça e conversando com o paciente, distraindo. Quando ele não espera, opa, você fez o movimento e sentiu, tá? Ficou na dúvida? Espera um pouco e faz novamente, né? Você pode contar para o paciente, vou contar até 3 e fique atento, ok? 1, 2, no 2 você já vai. Você não mentiu para o paciente, você pode contar até 3, mas o teu teste funciona no 2, ok? Combinado? Porque se você for no 3, 1, 2, 3, ele vai estar esperando, você vai forçar a cabeça e ele vai fazer o movimento ao contrário. É uma tática que dá certo, ok? Nós também podemos fazer o teste a respeito dos sinais meníngeos, avaliando os sinais de Kernig e de Brudzinski. O sinal de Kernig é o seguinte: o paciente vai estar deitado, você vai flexionar a perna sobre a coxa sobre o quadril, né? E aí vai fazer uma extensão da perna. Quando houver uma dor bilateral na altura ali da região lombar, isso é indicativo de irritação meníngia. Com relação ao sinal de Brudzinski,
nós vamos ter a mesma avaliação da rigidez de nuca, né? Você vai fazer um movimento, a flexão do pescoço, e ele, como defesa, vai fletir os joelhos, ok? Então, dessa forma, nós fazemos a avaliação dos sinais meningos, sinais de Kernig, sinais de Brudzinski. Perfeito? Maravilha? Muito bem. Então, aqui uma figura esquemática, sinal de Brudzinski, né? Você faz a flexão do pescoço e ele responde com uma flexão do joelho, e o sinal de Kernig, né? Fazendo a extensão da perna, e o sinal é positivo quando o paciente refere dor, geralmente uma dor bilateral, sinal de irritação meníngea. Agora nós chegamos no estudo dos movimentos anormais, e existem algumas formas de movimentos que fogem realmente do padrão. Eu gostaria de colocar aqui alguns conceitos a vocês. Existem alguns vídeos no decorrer da aula para enriquecer um pouco mais. Porém, lembrem-se desses principais movimentos anormais. Isso, geralmente, você vai encontrar desde o início do exame neurológico. Eu coloco aqui de forma separada para você não se esquecer, né? É preciso ter um protocolo para fazer o exame neurológico. E você tendo na cabeça, puxa, não posso me esquecer dos movimentos anormais, de avaliar se existe essa alteração, isso vai te dar segurança, ok? E não vai passar batido no teu exame. Maravilha! Aqui temos algumas situações. A acatisia. O que é acatisia? Que termo é esse? Na verdade, trata-se não de um movimento anormal propriamente dito, mas sim de uma sensação de inquietação. A pessoa não consegue parar quieta, ela não consegue ficar onde está. Geralmente, nós vemos o fenômeno de acatisia após o uso de neurolépticos. Existe um medicamento que se faz muito no pronto-socorro, que gera uma acatisia importante, que é a famosa metoclopramida, né? O Plasil. Chega lá o paciente com dor de cabeça, vômito, o que o médico vai fazer? Analgésico, um soro, e dentro daquele soro vai estar o Plasil. Você vai fazer suas coisas, de repente, quando volta, depois de alguns minutos para avaliar o paciente, o que você encontra? Encontra o paciente fora dali, não encontra o paciente, o lugar dele está vazio, o soro está pingando e tem sangue no chão. O que aconteceu? O medicamento gerou o fenômeno de acatisia. Ele arrancou o soro, não queria ficar ali, saiu. Quando chegou em casa, ele também não queria ficar em casa, ficou perambulando, quase que volta ao hospital. E eu usei essa situação em forma de brincadeira, mas na verdade acontece isso, tá? Geralmente um fenômeno indecorrente de alguns medicamentos, né? Neurolépticos classicamente, metoclopramida classicamente, embora não seja um distúrbio do movimento em si, mas nós colocamos nessa gaveta para lembrar dessa inquietação, dessa inquietude, ok? A atetose são movimentos despropositados, movimentos anormais lentos, sinuosos, às vezes mais em contorção, tá? Hoje em dia, não se usa tanto o termo atetose, porque se mistura no conceito com o termo de baixo, o termo de coreia. São movimentos também despropositados, né? Não servem para um fim, só que geralmente na Coreia os movimentos são mais rápidos, são mais bruscos e também são persistentes, né? Existem algumas doenças importantes que cursam com a Coreia, por exemplo, a Coreia de Sydenham, consequente a uma endocardite bacteriana, que felizmente tem um curso limitado, né? Depois de algum tempo a Coreia cede. Temos a Coreia de Huntington. Coreia de Huntington, um dos acometimentos, um dos sintomas de uma doença genética que acaba sendo degenerativa. Existem sintomas psiquiátricos importantes
e uma alteração também da cognição, e nós temos o comprometimento dos movimentos através da coreia. Discinesia tardia. A discinesia tardia se dá com o uso de alguns medicamentos também, neurolépticos, novamente no topo da lista. Na doença de Parkinson, nós temos uma discinesia que ocorre como consequência do tratamento de base, que é a levodopa, carbidopa ou levodopa benzerazida, né? A levodopa ela é um dos medicamentos que mais causa discinesia. São movimentos anormais também, também sem nenhum propósito e geralmente associados ao uso por um largo tempo da levodopa. A maior parte dos pacientes, após mais de 5 anos, né, após o 5º ano de uso do medicamento levodopa, traz consigo, vai apresentar, melhor dizendo, a discinesia. Distonia, existe uma contração dos movimentos agonistas e antagonistas, gerando posturas bastante bizarras em determinados casos, né? Uma postura importante, uma alteração postural bastante importante, um aumento no tônus exacerbado, pode causar dor e comprometer de forma acentuada a qualidade de vida do paciente. Hemibalismo são movimentos também rápidos, despropositados, mas a grande diferença entre hemibalismo e a coreia é que no hemibalismo é uma parte do corpo, uma metade do corpo que tem o movimento. Geralmente os AVCs em núcleos da base, outra região importante na regulação dos movimentos, né? Os núcleos da base. Você pode ter movimentos bastante bruscos, né? Um levantar do braço, até machucar alguém que está do lado, através desse hemibalismo. Felizmente é um movimento que também cessa com o tempo na maior parte das vezes. Temos os espasmos mioclônicos, as mioclonias. Então são os movimentos rápidos, fugazes até, com contrações bastante rápidas também, ok? Eles podem ser positivos ou negativos, quando esse tônus ele é perdido. Com relação ao tremor, nós temos algumas doenças clássicas que cursam com esse sintoma, né, com esse sinal. Um tremor de repouso, por exemplo, do tipo contar dinheiro, é clássico da doença de Parkinson, que vem associado a uma tétrade, né? Uma tétrade clássica, o que é o tremor de repouso, a bradicinesia, né? Que são os movimentos lentos, a rigidez em roda denteada, né? A rigidez plástica e a instabilidade postural. Existe o tremor essencial, o tremor cerebelar. No tremor essencial, as oscilações não acontecem somente no repouso, mas também na intenção do movimento. O tremor postural pode acontecer no tremor essencial. E os tics, classicamente, a síndrome de Gilles de la Tourette, né? Aqui nós temos um movimento parcialmente controlado, em boa parte dos casos acompanhado de uma vocalização ou mesmo um grunhido, certo? Um barulho nasal. E eu vou mostrar algumas figuras e alguns vídeos que vão ajudar. Mas resumindo, acatesia, inquietação. Atetose, movimentos lentos e sinuosos. Coreia clássica são movimentos rápidos, persistentes, despropositados de movimento. Discinesia tardia são movimentos também despropositados que têm relação com medicamentos, geralmente neurolépticos. Lembrar aqui da levodopa, que causa discinesia após cerca de 5 anos do seu uso. Então veja, na doença de Parkinson, além do tremor de repouso, você tem outra alteração, outro distúrbio de movimento causado pelo medicamento e não pela doença em si. A distonia, uma alteração entre agonistas e antagonistas, gerando posturas bizarras, né? Uma contração constante do membro ou de região do corpo. Hemibalismo, muito parecido com a coreia, porém fica restrito a um lado do corpo apenas.
os espasmos mioclônicos, movimentos fugazes, rápidos, realmente de curta duração, eles podem ser positivos ou eles podem ser negativos. O tremor, mencionei a vocês, oscilações, repetições de movimentos, e os tiques, classicamente a síndrome de Tourette, que vem em boa parte dos casos associada à vocalização ou algum grunhido, ok? Vou passar um vídeo aqui para vocês. Esse é um menino com uma coreia. Então veja, o início do vídeo, ele é até tranquilo, e agora começam os movimentos. Movimento nos membros superiores, mas ele vai ter movimento nos membros inferiores também, na boca, na face. Geralmente o tratamento se dá com neurolépticos, né? Haloperidol, classicamente, ou os neurolépticos mais atuais. E para quem vê, para quem presencia, realmente traz uma certa agonia, né? Mais até para quem vê do que para o paciente em si. Então veja, ele não tem controle sobre o seu corpo. Então, para vocês terem uma ideia sobre a Coreia, tá? Aqui, esse é um vídeo mostrando a distonia, um quadro severo de distonia. Esse jovem ele foi submetido a uma estimulação cerebral profunda, né, o DBS, e houve uma melhora, uma resposta muito boa ao quadro dele. Vocês vão se impressionar com a figura. Então vejam que postura bizarra que nós temos aqui, né? Uma falta de harmonia entre agonistas e antagonistas, gerando um movimento em torção, o retrocólis aí, o pescoço lá para trás. Então veja, né? A estimulação cerebral profunda trazendo qualidade de vida para o paciente. Uma coisa básica como escrever, ele não conseguia fazer por conta de alteração do tônus muscular. Então, distonia. E existem distonias que são muito mais leves, né? Às vezes você vai ver um movimento do pé, por exemplo, levemente alterado. Nem sempre você vai ter situações extremas como essa que eu mostrei para vocês no vídeo. Às vezes é um detalhe, tá? Então, o tratamento numa distonia severa como essa, o DBS, né, a estimulação cerebral profunda, mas se usa no dia a dia a aplicação de toxina botulínica também com uma boa resposta. Aqui uma campanha, né, recente sobre síndrome de Tourette, aqueles tiques que nós comentamos. Vejam o vídeo.
Então vejam, são tics, uma vontade anormal de fazer determinado movimento ou determinado barulho. Você pode até suprimir essa vontade por um tempo, mas é como que quase que há uma obrigatoriedade, realmente há uma obrigatoriedade em fazer, mesmo suprimindo por algum tempo. E aqui as mioclonias, uma mioclonia positiva. Vamos ver se o vídeo passa aqui. Isso. Então ela está comendo, né? Ali você vê o padrão eletroencefalográfico, mas foquem nos movimentos. Ela está comendo. Opa! Fez um espasmo fugaz, sem propósito, rápido. Já cessou e ela continua comendo. Novamente. Então essas são as mioclonias positivas. Nas mioclonias negativas, existe uma perda do tônus, da mesma forma rápida e fugaz. Novamente. Eu creio que é isso. Vamos ver se tem mais algum vídeo. Eu creio que não. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham aprendido com a aula, que isso tenha sedimentado o conhecimento de vocês. Coordenação, sinais meníngeos, movimentos anormais. Fechamos o exame neurológico em si. Na próxima vez que nos encontrarmos, eu vou trazer algumas síndromes neurológicas para irmos ligando o que aprendemos até aqui com a parte clínica. Eu creio que fica bem interessante com isso, tá bom? Um forte abraço em vocês.